não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então nós entendemos que foi o Senhor que nos escolheu. Ele, olhando para o nosso planeta, com bilhões de habitantes, Ele disse: eu te escolhi. Não foi você que me escolheu, mas eu te escolhi, para que vades e deis frutos. Nós sabemos que o Senhor deu uma ordem: ide e pregai o Evangelho. Sabemos que o Senhor, Ele se agrada quando uma alma se arrepende e volta para os seus braços. Quando você dá um testemunho, quando você ora por alguém. Mas o motivo maior pelo qual Deus te chamou e te escolheu é para que você seja um adorador, para que você o adore. São João escreve no Evangelho que Jesus procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus procura verdadeiros adoradores, pessoas que o adorem. Eu sei que nós adoramos a Deus quando cantamos, quando batemos palma, na oração, quando nós fazemos a nossa oferta, quando nós entregamos o nosso dízimo. Mas o que Deus procura, na verdade, em cada um de nós, são os frutos de uma vida que glorifique o seu nome. Lá em Gálatas ele fala, o apóstolo Paulo falando para a igreja, fala sobre amor, sobre gozo, sobre paz, sobre fidelidade, sobre longanimidade, sobre benignidade, sobre mansidão, sobre domínio próprio. Então, são essas coisas que Deus procura naquelas pessoas que tiveram encontro com Jesus, que tiveram suas vidas transformadas e agora adoram a Deus. Então, em primeiro lugar, o que Deus procura são pessoas que realmente sejam amorosas, que tenham a alegria, o gozo de servir a esse Deus, pessoas que agem com mansidão, pessoas que têm temperança, têm domínio próprio, pessoas que são longânimas, ou seja, temperança. Aquela pessoa que tem paciência, aquela pessoa calma, que realmente está deixando a luz brilhar na sua vida. Aquelas pessoas que agem com benignidade, ou seja, que sempre está disposta a ajudar o próximo, que agem, ou também aquelas pessoas que agem com bondade. Então, Deus olha para as pessoas procurando isso, olha para os seus discípulos procurando isso, olha para os seus filhos procurando isso. E eu, quando olho para as Escrituras e vejo ali no livro de Gênesis, Adão e Eva, isso está no capítulo 4 de Gênesis, quando Adão e Eva
tiveram 2 filhos. Vamos ler esse texto? Capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um homem, um varão. E teve mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador. Com certeza, Adão e Eva, eles adoravam a Deus. Eles aprenderam a adorar a Deus. Tenho certeza que eles sofreram muito com o pecado, quando desobedeceram a Deus, mas eles continuaram adorando a Deus. Tanto é que Caim e Abel aprenderam com seus pais a adorar a Deus. Percebemos isso quando Caim faz uma oferta a Deus e Abel também faz uma oferta a Deus. Então, com certeza, eles aprenderam em casa com seus pais, com Adão e Eva. Como é importante as pessoas aprenderem em casa a temer a Deus, a conhecer o Senhor. É importante quando você faz aquela oração na sua casa, no almoço, na janta, quando você conversa sobre a palavra de Deus dentro do seu lar, seus filhos olham, observam, aprendem. E assim, Abel e Caim aprenderam com seus pais. Eu me lembro que lá na Epístola de São João, capítulo 3, versículo 12, São João afirma que Caim era do maligno, portanto, por isso ele matou o seu irmão. Mas eles aprenderam em casa a adorar a Deus. E percebemos que nem todo mundo é igual. Caim já demonstrava, eu acredito que durante o curso dos dias, dos anos, o seu lado ruim. Tanto é que quando ele fez a sua oferta a Deus, ele fez talvez sem pensar até. Pegou o fruto da terra, de qualquer jeito, e ofereceu a Deus. Já Abel, ele escolheu as primícias do rebanho que ele pastoreava, pegou talvez aquela ovelha que ele mais gostava, a mais bela, e ofertou a Deus. Se você observar aqui no capítulo 4, no versículo 5, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Veja que Deus atentou primeiro para Abel e depois para a sua oferta. Então Deus, Ele olha primeiro o nosso interior, o nosso coração, Ele olha a nossa vida, e Ele atentou para a vida de Abel, e daí então Ele aceitou a oferta de Abel. Deus se agradou. Abel aqui representa aquele crente, aquela igreja, que a pessoa é amorosa, aquela pessoa que transmite paz, aquela pessoa mansa, aquela pessoa que tem domínio próprio.
aquela pessoa que sabe se controlar, aquela pessoa que gosta de ajudar, calma, aquela pessoa que é paciente, não é estourada, não é a pessoa que explode, não. Deus atentou para Abel, para o coração dele. Primeiro, Deus atentou para Abel, depois para a sua oferta. E normalmente a pessoa que tem um coração de adorador, ela faz sempre o melhor para Deus. Se ela vai cantar um louvor, é o melhor que ela pode fazer. Se ela vai evangelizar, ela evangeliza com amor, com fé, com oração. Se ela vai fazer alguma coisa na obra de Deus, ela coloca ali todo o seu coração para agradar a Deus. Ela faz com carinho, faz com amor, faz com alegria. Trata as pessoas com mansidão, é sábia, ela vigia a sua língua. Enfim, são essas pessoas que Deus atenta, que Deus se agrada, e Deus se agrada dela e aceita o louvor, aceita o seu trabalho, aceita a sua oferta, Deus a abençoa. Então Abel simboliza aqui a igreja, aquela irmã que gosta de orar, que tem prazer em orar, aquele irmão que tem prazer de servir a Deus, que jejua, que é fiel, que ama o próximo, que não guarda mágoa no coração, que não é rixosa, é uma pessoa que transmite paz, é uma pessoa tranquila, sabe se dominar, ela é pronta para ouvir, é tardia para falar, tardia para irar. Por isso que São João escreveu, ele procura verdadeiros adoradores. Aqui, se você olhar Caim, fala que Deus, ele não aceitou a oferta de Caim. Se você ver que Caim, e para a sua oferta, primeiro Deus olhou para Caim, depois para a sua oferta. Deus, ele não se agradou de Caim e de sua oferta. E São João escreve, porque as suas obras eram más. Acredito que Caim era aquela pessoa que fazia as coisas de qualquer jeito, não tinha temor das coisas de Deus, fazia sem se importar. E quando ele viu isso, aflorou no seu coração a inveja. Pô, Deus se agradou da oferta do meu irmão, e Deus não aceitou a minha. Aí, se você olhar o versículo 6 e 7, Deus fala para ele: Caim, por que você ficou irado? Por que descaiu o teu semblante? Quando ele viu que Deus aceitou a oferta do seu irmão, ele podia ter feito uma análise: por que não aceitou a minha? O que tem feito de errado? O que eu preciso mudar? Não, mas ele ficou furioso, seu semblante caiu. No lugar de ele se consertar, ficou furioso com o irmão. Mas Deus corrigiu ele, Deus deu oportunidade para ele. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e ele vai dominar sobre você. Então, começou a aflorar no coração de Caim a maldade. Isso me faz lembrar do rei da Babilônia. Era um rei muito orgulhoso,
E esse rei da Babilônia é comparado a Satanás. Lá no capítulo 14, versículo 12 e 13, chega um momento em que ele fala assim: eu vou construir o meu trono nas mais altas nuvens, mais alto do que o trono do Altíssimo, e você ser semelhante ao Altíssimo. Era o coração de um homem orgulhoso. Por isso que ele é comparado a Satanás, porque o diabo, ele também deixou que o orgulho aflorasse no seu coração, por causa da sua beleza. Mas é Deus que havia criado. Mas ele se orgulhou, tornou-se orgulhoso. Eu sou o cara, todo mundo me admira, eu vou ser semelhante ao Altíssimo, vou fazer meu trono mais alto do que o dele. Quando o pecado entra no coração do homem, ele fica com dificuldade de perdoar o próximo. Ele vê erro em todo mundo, vê maldade em todo mundo, sendo que ele devia olhar para dentro do seu coração, se arrepender, pedir perdão a Deus, se voltar para Deus, que é rico em misericórdia, para perdoar. Aqui o Caim representa aquela igreja carnal, que pratica pecado e não se arrepende, que guarda mágoa no coração contra o próximo, cheio de inveja. Quando ele vê o irmão prosperando, no lugar de se alegrar, ele fica triste. Isso era para mim. Não. Ora, agradeça a Deus, se alegre com o irmão. Trabalhe, coloque diante de Deus o seu sonho, busque, Deus vai te conceder. Mas o carnal não. Ele é invejoso, é mentiroso, calunia, vive na bebedice, se prostitui, vive com pensamento de lascívia. Então era a mesma casa, 2 irmãos, só que um era temente a Deus, tinha temor de Deus, fazia tudo para agradar a Deus, e o outro não tinha temor de Deus, fazia de qualquer jeito. Então, quando nós olhamos para um texto como esse, nós vamos lembrar da palavra de Deus, que fala: tudo quanto fizerdes, seja por palavras, por obras, faça para Deus, como para o Senhor. Que Deus possa olhar primeiro para a sua vida e ver que você é um adorador. Quando você canta com a alma. Quando você vem para a igreja, você vem para adorar a Deus, vem feliz, vem para servir o Senhor. Quando você faz a sua oferta, você está fazendo o seu melhor. Quando você entrega o seu dízimo, você agradece a Deus, faz porque Deus é o Senhor de todas as coisas e você está devolvendo aquilo que Ele tem te dado. Não foi à toa que o salmista escreveu: servi ao Senhor com alegria, porque Deus, Ele escuta nosso louvor, mas Ele olha para o nosso coração, Ele olha para a nossa vida, e não tem como enganar o Senhor, Ele vê todas as coisas. A palavra ainda não saiu da minha boca, mas Deus já sabe, Ele conhece na sua onisciência, conhece todas as coisas. E Ele continua, sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele continua procurando verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Que nessa noite Ele encontre aqui homens e mulheres que o adorem de verdade, que o adorem de todo o coração, que seja fiel a Ele, que quando está louvando de coração,
Quando está batendo palma, é de coração. Quando está orando, é de coração. Quando traz o seu dízimo, é um dízimo verdadeiro. Quando traz a sua oferta, é uma oferta de amor. Deus, Ele olha primeiro para a sua vida e depois Ele aceita o seu louvor, aceita a sua oferta, aceita a sua adoração. E quando Deus olha um coração de adorador, o seu louvor, a sua oferta, o seu dízimo, ele sobe até Deus como um cheiro suave, e Deus recebe, e Deus ordena a bênção sobre a sua vida. Que nessa noite os céus possam estar abertos, e Deus olhando para cada um de nós aqui, Ele possa ordenar bênção na sua vida, saúde, paz, poder, virtude, unção, vitória, saúde, cura, milagre, que Ele possa estar realizando na sua vida nessa noite. Vamos aplaudir o nome de Jesus bem bonito. Glória a Deus. Amém. Amado, coloque-se em pé.